pactuações de funcionamento das políticas, de orientação das políticas, né? Isso permite um aprimoramento justamente da relação entre governo e seus cidadãos. No âmbito do governo federal, né, nós temos vários canais de participação, né, e controle social. Talvez aqueles que têm uma forma mais institucionalizadas poderiam ser resumidos nos conselhos nacionais, nas diversas políticas públicas e com ampla participação da sociedade civil, as conferências nacionais. Nós estamos agora, nesses 15 dias, com várias dessas conferências, conferência da assistência, da saúde, da juventude, que são espaços ampliados, né, onde há uma escuta das principais demandas e sugestões de orientações de políticas. E aqui é preciso dizer que, tanto no âmbito dos conselhos quanto das conferências, ainda que haja um certo senso comum, né, muitas vezes estimulado por setores conservadores da sociedade brasileira que não acreditam no processo de participação social, é preciso dizer que, nesse espaço de conselhos de conferências, foram aprovados, nos últimos anos, eu diria que as orientações e as diretrizes para as principais políticas desenvolvidas pelo governo federal. Se a gente pegar o nosso setor pioneiro da participação social e do controle social, que é a saúde, que acabou de realizar, nesse fim de semana, a sua 14ª Conferência Nacional, sem dúvida, a criação do Sistema Único de Saúde e os processos de aperfeiçoamento, né, que ele vem buscando constituir, foram gerados nos processos das conferências nacionais e no trabalho do Conselho Nacional de Saúde. E aqui eu teria muitos outros exemplos para dizer da importância desses canais para o aperfeiçoamento e para a geração mesmo de políticas públicas que sejam inclusivas, que sejam redistributivas, que sejam geradoras de processos de cidadania. Nós temos também as ouvidorias, né, também num processo bastante grande de expansão. Nós temos cerca de 165 ouvidorias só no âmbito do governo federal, né, e que vem buscando se constituir, né, e aprimorar o seu trabalho para se constituir efetivamente em instrumentos de relação com a cidadania, onde se exerça a cidadania na análise, na crítica e nas sugestões ao processo de produção e prestação do serviço público. Temos as audiências públicas, que é um mecanismo bastante utilizado tanto pelo Poder Executivo quanto também pelo Poder Legislativo. Nós acabamos de fazer 4 audiências regionais nas 5 regiões, né? 5 audiências regionais nas regiões brasileiras, para discutir a política de resíduos sólidos a ser desenvolvida pelo governo federal, e os plebiscitos e referendos, que seriam uma outra forma de participação direta, menos utilizada ainda na realidade brasileira, né, e que carece, né, eu penso que de um maior número de exercícios. Bom, neste contexto, né, destas formas de controle social, nós estamos trabalhando com a ideia de que, portanto, um objetivo importante no próximo período é avançar ainda mais naquilo que a gente vem chamando de participação e de controle social como método de governo e de gestão, e que, portanto, para além de estar presente nestas formas institucionalizadas de participação, deveria estar presente em quaisquer ações, né, do Poder Executivo, nos diversos programas, nas diversas áreas e, portanto, nas diversas esferas, né, das políticas públicas, sejam elas sociais, econômicas, sejam elas de infraestrutura, sejam elas de afirmação de direitos e luta contra as discriminações. Nós temos trabalhado também com a ideia de que nós temos, desde particularmente de 88, né, a construção de vários desses canais de participação, mais intensivamente a partir de 2003, que carecem hoje, né, daquilo que a gente chama de uma melhor articulação entre os mesmos, né?
para que esta melhor articulação entre conselhos, conferências, audiências, ouvidorias e outras formas de participação possibilite maior sinergia entre todos esses espaços e, portanto, maior potência de ação transformadora. No âmbito do governo federal, neste ano, nós fizemos uma experiência nesse sentido de uma melhor articulação entre esses espaços, justamente na discussão de um elemento estratégico do orçamento federal, que é a discussão do PPA 2012-2005, em apreciação nesta casa, neste momento. Nós realizamos um processo de consulta à sociedade através dos conselhos nacionais e das principais entidades e movimentos sociais, federações de empresariado, trabalhadores, ONGs, naquilo que nós chamamos de um fórum interconselhos, realizado em maio, aqui na cidade de Brasília, com cerca de 400 delegados, também de todas as partes do Brasil, onde a gente fez um processo de consulta a respeito das principais diretrizes do PPA, encaminhado a esta casa. Isto foi um avanço importante, que veio coincidir justamente com uma mudança conceitual importante feita no PPA a partir deste ano, que é resgatar a sua função de planejamento e dos investimentos estratégicos do país, de que diretrizes nós queremos para o projeto de desenvolvimento do nosso país. Esse processo de participação foi gerador de muitas sugestões para os programas constituídos no PPA, e agora, em outubro, nós fizemos o que a gente chama de um fórum interconselhos devolutivo, onde nós colocamos para todos os participantes e outras pessoas que puderam assistir nos estados, nós organizamos através de teleconferências, uma devolutiva de quais daquelas sugestões apresentadas em maio foram efetivamente incorporadas na elaboração do PPA. E posso lhes dizer, com muita satisfação, de que houve 77% das contribuições apresentadas foram incorporadas diretamente no PPA, cerca de 15% incorporadas parcialmente, apenas 3% a 5% não incorporadas, e todas elas justificadas. Então, eu estou dando este exemplo, né, para dizer, e com isso vou concluindo aqui, acho que os meus 20 minutos, né, de que, na medida em que a gente vai avançando, né, numa melhor articulação, né, entre os vários canais de participação, né, a gente poderá ir avançando naquilo que é um desafio estratégico para as políticas públicas e para a sua democratização, que é a intersetorialidade das políticas. E eu diria que, no plano da discussão do orçamento, né, a discussão da tributação, né, é um elemento central para que a gente possa continuar, né, fazendo a discussão dos investimentos, da prioridade dos investimentos, com bastante equilíbrio, né, em relação aos processos de tributação. E, na medida em que a gente avance no controle social sobre os processos de tributação, a gente estará avançando, sem dúvida, no controle social sobre o conjunto do orçamento público, e estará dando subsídios extremamente importantes para uma participação mais qualificada e mais ativa, né, do conjunto da cidadania brasileira em relação a esse aspecto tão fundamental para a democratização das políticas públicas. Então, agradeço aqui o espaço colocado, me coloco à disposição para continuarmos esse diálogo.